missionária Cristina. Passa o microfone lá, benção. Se coloque de pé, vamos estar orando pela vida dela. Estende as suas mãos. Pai, quero te dar graça neste momento, quero te agradecer, Senhor amado, porque mais uma vez, Pai, o Senhor concedeu de nós estarmos aqui nessa tarde para ouvir a Tua palavra, Pai. Já te louvamos, já ouvimos esse testemunho lindo, Pai, que pode acontecer na minha vida também, Senhor amado. Basta somente eu crer, Senhor amado. Mas agora é momento de nós ouvirmos a Tua palavra através da Tua serva, Pai. Que nossos ouvidos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração possa estar atento a tudo que vai ser falado, Pai. Em nome de Jesus, guarda a vida da Tua filha, a sua casa, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Irmãos, permaneçam em pé. Já vamos entrar na palavra. O trânsito um pouquinho carregado, mas Deus nos ajudou a chegar até aqui. Neemias, capítulo de número 18. Glória a Jesus. A Deus toda a glória. Neemias, capítulo 2. Ai, miséria, estou com 18 na cabeça. Neemias, capítulo de número 2. Aleluias. Graças a Deus, mais um ano. Eu vi os irmãos no ano passado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a permanecer firme, confiante no que Deus tem para fazer. Ele vai fazer, independente da circunstância, independente do que está acontecendo. O nosso Deus ainda trabalha e vai continuar trabalhando. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 4. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Tome assento. Deus abençoe. Aleluia. Não foi possível estarmos aqui na segunda e terça-feira. Meu voo não tinha como voltar. E eu avisei ao Márcio, falei: avisa aí que eu não vou ter como voltar. E cheguei ontem à noite de Rio Grande do Sul. Graças a Deus, tive uma perda na família, como vocês sabem. Mas eu já sabia, eu avisei, eu tinha avisado as minhas primas. Eu liguei para ela, eu disse: vamos nos preparar, porque vai ter luto na família. É meu irmão, meu único irmão que eu tinha, do primeiro casamento da minha mãe. Enfim, Deus fez segundo a vontade dele. Já tinha um quadro de saúde muito complicado, já estava idoso. E eu estava com meu coração com vontade de ir vê-lo essa semana. Olha só, falei: minha filha, quando eu chegar de Rio Grande do Sul, eu vou fazer o possível e impossível para ir ver meu irmão. Ele morava em Diadema, não deu tempo. Fiquei meio triste, falei: poxa, às vezes a gente vai adiando as coisas, adiando, vai deixando para depois, empurrando com a barriga. Eu devia ter ido desde dezembro, não consegui ir devido às viagens, cheguei muito cansada. Agora não é hora de ficar se arrependendo, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, a gente deixar. Tem coisas que você pode fazer, faça logo, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas eu louvo a Deus, que o Senhor fez a vontade dele, não sofreu muito, já estava de cama já há algum tempo. Você vê, irmãos, ele não saía de casa para nada, já viu? Há muito tempo. Sofria de mal de Parkinson, mas quem levou, não sei como chegou até ele, mas enfim. Não estamos aqui para culpar ninguém, que Deus está no controle. Amém? O monte começa a se mover. Olha o que eu estou dizendo. O monte começa a se mover. Quando nós olhamos para essa história, Neemias é um dos últimos livros históricos do Antigo Testamento. E a gente vê a mão de Deus trabalhando em uma situação que, olhando aos olhos humanos, não havia como. Eu louvo a Deus pelo testemunho do nosso irmão, é Alexandre, né? Eu vou aqui refazer, ele estava desempregado desde março. Algumas pessoas talvez não ouviu por falta de microfone.
E ele começou a ajudar a esposa em casa. Ó, pai, olha, esposos, aprenda aí, tá? Começou a ajudar a esposa em casa, nos trabalhos, nas tarefas diárias. E ele esteve aqui o ano passado, né? Nós encerramos dia 19, né? Acho que foi bem antes do Natal. Foi a última tarde da bênção. E ele apresentou a carteira profissional e o Senhor abriu uma porta na área. Vai trabalhar numa escola particular, num colégio. A esposa dele foi para outro colégio melhor. Deus sempre faz o melhor. Ele aguentou o desemprego 9 meses. E para um homem, chefe de família, irmãos, é muito difícil. Para ele é o provedor da casa. A responsabilidade é muito grande. Mas nós estamos no início do ano, hoje é dia 19 de janeiro. E eu glorifico a Deus que esse ano faz 17 anos, misericórdia, que eu estou aqui na Cefeia. 17 anos, irmãos. Eu estava conversando com a minha filha, começou assim: a senhora pode fazer uma campanha de 7 terça-feira, na nossa igreja ali embaixo da Avenida Mirim? Posso. E vim para fazer 7 terça-feira. Eu já me perdi a conta, não sei nem quantas terças-feiras já passaram. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus. E nesse livro histórico, havia uma situação muito difícil. O povo havia passado por algo entristecedor. Neemias trabalhando, servindo o rei como copeiro, tendo honras, tendo acesso ao rei como copeiro. Mas de repente vem uma notícia, sempre tem aquela notícia que chega e você diz: agora o que é que eu vou fazer? Ninguém está livre de passar por isso. E antes de entrar na mensagem, irmãos, eu estive na Bahia, na cidade de Nazaré, chamada Nazaré das Farinhas. E eu preguei a primeira noite, eu disse aos irmãos: Deus me trouxe essa cidade muito idólatra, toda a Bahia é muito idólatra, vocês sabem disso. Mas Nazaré, só Jesus, né? Mas Jesus me levou lá e fez um grande milagre na vida de um rapazinho de 14 anos. Eu disse para os irmãos: Deus me trouxe aqui só por causa de uma pessoa. A igreja bem cheia, uma igreja pequena, mas graças a Deus, Deus operou grandemente. E no outro dia tínhamos plano de passear um pouco, porque a gente precisa arejar a cabeça, coisa que eu não tenho tido tempo. Mas caiu muita chuva, muita chuva. Eu na pousada disse: não vai dar para ir onde eu queria ir. Mas Deus nos levou a um pequeno município, pobre. Pensa na pobreza 10 vezes mais. Chamado Marajubi. Gente, é isso mesmo. Maragujubinho. Onde se faz muito artesanato com argila. E até tirei umas fotos de uma loja muito bonita, por sinal, mas Deus me levou ao lugar mais pobre, mais humilde, para observar um trabalho do oleiro, trabalhando, fazendo vaso de argila. Eles não gostam que fala de barro. E Deus ali se fez presente na vida de um garoto de 14 anos. De todos esses 30 anos pregando, irmãos, eu nunca tive uma experiência tão linda do que Deus fez na vida de um garoto, totalmente, um corpo desproporcional, nasceu com problemas ósseos, já na sua estrutura, e nós estávamos indo embora. Eu chamei e disse: quantos anos você tem? 14. E Deus disse para mim: põe a tua mão que eu vou mostrar o Deus que tu serve aqui neste lugar. E comecei a orar no garoto, irmãos, foi algo tão inédito, que a pastora chorava e o pastor chorava junto, e o tio do menino também é evangélico, e ali Deus trabalhou de uma forma tão imediata, mas tão tremenda, que os ossos dele começaram a estralar e fazer barulho, chegar no lugar. Os braços dele eram desproporcional, irmãos. Eu disse: Deus, como o Senhor usou a vida do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, toca nesse menino agora. Mostra para esse vilarejo que é um Deus grande. Mostra para essa cidade que tem um Deus que trouxe essa mulher aqui.
Alabandara sobre, irmãos, foi algo tão tremendo. Ele chorava, ele se contorcia, pastor Márcio. Quando eu passava a mão nos ombros dele, nos braços, as veias pulavam. A pastora olhou para os joelhos tortos, as pernas tortas, e começou a se juntar os ossos de maneira uniforme. Deus ainda faz milagre. Eu vi a grandeza de Deus. Eu disse: Senhor, valeu a pena. Aleluia, o cansaço da viagem. Tive que enfrentar de barco a ilha de Itaparica. Aleluia, Deus me levou do outro lado, bem distante. Eu disse: Senhor, eu não vim aqui por causa de um congresso. Eu vim aqui para mostrar que Tu és Deus que ainda faz milagre. Irmãos, nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos começar a orar e pedir a Deus que continue fazendo sinais e prodígios, para que todos saibam que tem um Deus nos céus, que move montanhas, que move os ossos. Aquele garoto, ele ficou tão tomado pela presença de Deus. Eu passava a mão na coluna dele, estava sem camisa. Eu passava a mão na coluna e atingia a nuca. No que eu passava a mão, os ossos pulavam. Ele olhava para os braços chorando, as veias, os ossos pulavam, os joelhos, as pernas. Deus fez um negócio tão tremendo. Eu disse: Senhor, como Tu és grande. Agora eu entendi, Pai. Eu sofri tantos ataques para não chegar aqui. Teve uma turbulência no voo terrível, irmãos. Uma turbulência. Nós chegamos atrasados até em Salvador, porque o voo não podia descer. Eu dizia: Deus, eu lembrei daquela passagem, quando Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra banca. Aleluia, e no meio do caminho, houve um tumulto, houve uma situação. Deus sabia que eu precisava chegar naquele vilarejo. Ele disse para mim: tu não vai na praia, tu não vai conhecer praia nenhuma. Todos têm que saber que é um Deus grande, irmãos. Foi algo tremendo. E quando eu estava de mão erguida, o garoto de olho fechado chorando, ele girou o seu corpo. Ele assustou, o corpo dele girou. O corpo dele girava de algo tão grande. Eu tenho certeza que esta palavra vai alcançar vidas, e o nome do Senhor será glorificado. A situação era lamentável, a situação era triste. Aleluia. O povo estava no cativeiro, os remanescentes que sobrou, o povo de Judeu, o pouco que restou, que voltou para Jerusalém, não estava prosperando. As muralhas derrubadas, as portas queimadas a fogo, só tinha entulho. É aí que a mão de Deus trabalha, aonde está tudo destruído. Aleluia. Aonde está tudo derrubado, Deus está dizendo nessa tarde de 19 de janeiro, Ele ainda está movendo os montes, Ele está trabalhando de maneira grande. Basta você crer no poder do Deus tremendo. Aleluia. Neemias estava pesaroso por causa das cartas que chegou até ele, avisando da situação que estava acontecendo. O que Neemias não sabia é que ele estava prestes a se juntar ao grupo glorioso dos heróis da fé, e que nos séculos vindouros, o que Neemias não sabia, que os séculos vindouros, aleluia, o nome dele seria colocado das grandes figuras ao lado de Abraão, José, Moisés, Josué, Débora, Esther, Davi. Aleluia, uma pessoa pode fazer uma grande diferença. Aleluia, como? Quando ele tem conhecimento de Deus, quando ele confia em Deus, quando ele sabe que a fé é decisiva. A fé é decisiva, e portanto, meus irmãos, nós podemos fazer a diferença em nosso mundo, para a glória de Deus. Foi o que eu disse naquele vilarejo: Senhor, mostra a diferença de um Deus verdadeiro, que não é fabricado por mãos humanas. Mostra, Senhor, que Tu és o Deus único, para que esse povo todo em volta saiba que Deus visitou esta cidade. Aleluia. Aleluia, foi algo sobrenatural. Irmão, se eu tivesse ganhado 2, 3 mil reais, ou 4, 5 ou 10, não pagaria o que Deus fez ali. Não ganhei nenhum valor desse, mas eu vi a mão de Deus movendo nos ossos daquele menino. A pastora ficou tão tomada por Deus que ela chorava compulsivamente.
Ela dizia, eu nunca vi coisa igual. Aleluia, Deus tomou aquele ambiente pobre, feito de madeiras abertas, aquelas casas antigas de pau a pique, de taipas, não sei como é o nome, bem antigo naquele vilarejo. Deus se fez presente. Aleluia. Aleluia, a fé, como disse Martinho Lutero, a fé ela é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Aleluia, os montes começaram a se mover. O capítulo 2 de Neemias trata de respostas do Deus que trabalha por nós. O capítulo 2 de Neemias relata aqui um Deus que trabalha por nós. Aleluia, sem que ninguém perceba. Você sabia disso, que Deus trabalha sem que ninguém perceba? Enquanto você está aqui, ó, Deus está trabalhando sem ninguém ver. Eu tenho respaldo bíblico para dizer isso. Aonde? Isaías 64:4. Deus trabalha sem que ninguém... Irmãos, entenda. Deus está trabalhando nesse tempo de 2021. Deus está trabalhando, mas missionária. O que a senhora profetizou, Deus está trabalhando. Independente do que vai acontecer, Deus já está trabalhando. Aleluia. Deus já está trabalhando, ninguém está percebendo, ninguém está vendo. Aleluia. Aleluia. Por vezes, quando não estamos atentos às portas que Deus abre, deixa as oportunidades passar. Neemias aproveitou a oportunidade. Chegou a carta relatando a situação do povo, dos seus irmãos. Portas queimadas a fogo, muros derrubados. Ele percebeu que isso era uma oportunidade para Deus agir. Então não se assuste quando as coisas começarem a dar errado. Você fala assim, mas Deus falou que vai fazer. Primeiro ele vai fazer um reboliço. Está lá em Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Primeiro, nós éramos terras sem forma e vazia. E veio o Espírito Santo, veio o Senhor, habitou em nós e nos fez servos e servas dele. Aleluia. As portas estavam se abrindo. Quantas oportunidades perdidas. Sabe por quê? Porque não gastamos tempo na oração. Eu presenciei algo que me deixou um pouco triste. Não foi lá na Bahia, não. Foi em outro lugar. Uma determinada irmã ficava o dia inteiro com o celular ligado, recebendo oração de áudio. E eu fingindo que não estava vendo. Ela colocava um som para ouvir, daqui a pouco uma outra oração, daqui a pouco uma outra oração. Aí eu chamei ela e falei, irmã, ao invés de você ficar pedindo para todo mundo oração em áudio, por que você não vai orar? É tão fácil ficar pedindo para os outros. Mande um áudio de oração para mim, missionária. Não, você tem boca para falar com Deus. E às vezes as portas estão derrubadas, porque você não está percebendo que Deus está permitindo as portas sendo derrubadas. Eu tenho que falar, Abácia. Alamante Oriba. É muito fácil, né? É simples. Manda um áudio para 10, 20 pessoas. Manda um áudio para mim. E por que você não vai para o quarto? Às vezes as oportunidades passam e você não percebeu, porque você não entrou no quarto para falar com Deus. A hora que você entrar e falar com o Senhor, Ele vai te dar estratégia. Ele vai te mostrar onde está a porta. Ele vai te mostrar como fazer. Eu disse, minha irmã, se tu está mal acostumada, minha irmã. Ela ficou toda assim, minha irmã, não faz isso não. O dia inteiro com aquele celular, recebendo oração de áudio. E cadê que ela ia orar? É fácil, né? Mas comigo não dá certo não. Já deixei muita gente na mão, não dá certo não. Não faça isso comigo, porque eu não mando oração em áudio para ninguém. Não mando. Você tem uma boca para falar com Deus. Deus está te dando oportunidade para você tomar decisões. Quantas oportunidades perdidas, porque nós não oramos como deveríamos orar. E quando nós dobramos os joelhos sobre decisões que iremos tomar, o Senhor está falando com alguém aqui nessa tarde. A decisão que você vai tomar
depende do seu tempo de oração. E Ele vai te dar direção. Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Quando nós oramos, o Senhor sabe nos dirigir em tudo. Antes de ir para a Bahia, eu recebi uma mensagem de uma determinada irmã. E ela relatou algo ali. Eu disse, eu vou orar, irmã. Eu vou orar e vou esperar o que Deus vai falar. Eu fui para o quarto, eu disse, Senhor, eu não vou dizer nem sim e nem não para ela, enquanto Deus não falar comigo. E ela todo dia mandava uma mensagem, e aí, missionária, e aí? Eu disse, irmã, Deus está em silêncio. E o Espírito Santo falou comigo, dentro do avião eu falo contigo. Peguei um voo em Congonhas, e quando eu sentei, coloquei o cinto, preparando para levantar o voo, Deus falou comigo, filha, não vai ser do jeito dela, não vai ser do jeito que ela pensou, planejou, mas vai ser do meu jeito. Pode dizer isso para ela. Como dentro do avião não tem rede, eu não podia falar com ela. Quando eu desci em Salvador, eu disse, minha irmã, Deus disse não. Por quê? Mas por quê? Por que não? O não de Deus, Ele sabe por quê. É ruim ouvir um não? É ruim, irmãos. Mas tem não que é para te dar livramento. Tem não que Deus fala para poder te preservar a sua vida, te resguardar a sua vida. Nenhum processo de organização ou planejamento pode eliminar ou desconsiderar a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, avalia tudo o que está acontecendo. A fé é uma confiança viva e ousada na presença de Deus. E este capítulo mostra as evidências da fé de Neemias. A primeira atitude, ele teve fé para esperar. Uma vez que o mês de Nisan é o mês meado de março e meados de abril, em nosso calendário indica que se passaram 4 meses desde que Neemias recebeu a má notícia. Eu não sei quanto tempo faz. No nosso calendário, faz 4 meses, fazia 4 meses que Neemias recebeu a carta das notícias ruins. Aleluia. Neemias esperou pacientemente a orientação de Deus. Talvez nessa tarde alguém que esteja me ouvindo ou assistindo esteja esperando uma orientação de Deus. Mas missionária, eu vou ter que esperar 4 meses. Enquanto você espera, os montes começam a se mover. Não se precipite em tentar fazer as coisas com as próprias forças. Não se precipite em tentar fazer as coisas com as suas próprias forças. Aquilo que só Deus pode fazer. Então não vai adiantar se colocar a mão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Neemias soube esperar. Ele teve fé para pedir. E todo planejamento, seja familiar, profissional, tem que estar orientado debaixo da palavra de Deus, da oração. Reconheça que é só Deus quem faz. O rei concedeu o que Neemias pediu, mas ele reconheceu que somente Deus, a boa mão de Deus, no versículo 8 do capítulo 2 diz, e a boa mão de Deus estava sobre nós. Se a mão de Deus não estiver sobre a minha vida e a sua vida, eu não chegaria ontem. Por sinal, eu fui para uma cidade maravilhosa, irmãos. Amei aquele lugar, porque faz frio. Eu gosto de frio. Um lugarzinho muito gostoso, em Canguçu, depois de Pelotas. Mas quando você se propõe a fazer algo em prol da obra, se prepare para as oposições. Alguém vai dizer assim, por que você está fazendo essa campanha? Por que você foi na tarde da bênção? Por que isso? Por que aquilo? Se prepare. Ao chegar a Judá, Neemias foi recebido com oposição por parte dos que haviam estabelecido, aleluia, oposição naquela localidade. Porque quando parte dos judeus retornaram a Judá, recusaram-se a ajuda de Sambalate, governador de Samaria, e Tobias da Transjordânia. Mas Neemias foi muito inteligente, ele avaliou a situação. Primeiro avalie.
Ele passou alguns dias avaliando, analisando e orando. Ele olhou a situação dos muros. Ele não foi chegando, metendo a mão e fazendo, não. Primeiro ele foi, ele olhou, ele avaliou o estado dos muros. Depois ele tirou uma conclusão própria do problema, apresentou um plano de ação para a restauração dos muros de Jerusalém. E uma coisa que me chamou a atenção, e é muito importante para nós: mantenha a sua missão sob sigilo. Abra a tua boca na hora certa. Fecha a tua boca enquanto as coisas não concluir. Mantenha em sigilo. Não dê munição ao inimigo. Faça como Neemias fez. Mantenha em segredo. Evitando o quê? Comentário. Que os inimigos tomassem parte nos seus planos. Hoje em dia, as pessoas não têm cautela, não têm equilíbrio. Tudo posta no Face. Tudo. Que fez, que vai deixar de fazer. E os inimigos estão aí de olho. Depois não dá certo, mas foi Deus. Vamos ter cuidado, irmãos. Não expõe muito a tua vida pessoal em Facebook, não. Não expõe não, porque não falta os olhos do inimigo para querer botar a mão no meio e impedir que a obra se conclua. Ele manteve sob sigilo. Quando ele avaliou a situação, quando ele já tinha um plano de trabalho, aí ele expôs a quem tem direito. O anúncio prematuro pode causar a variar o seu planejamento. E ele reuniu forças. Neemias teve muita sabedoria. O que ele não sabia é que essa história passaria séculos e séculos e séculos, e chegaria até nós para nos ensinar, esperar que Deus tem um plano, mesmo quando os muros estão caídos, mesmo quando as portas estão queimadas, mesmo quando se levanta a oposição, mesmo quando, aleluia, alguém se intervém e diz que não vai dar certo. Deus está dizendo para você, nessa tarde, os montes já estão se movendo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu conversando com uma certa pessoa essa semana, com um pastor. Eu achei interessante que ele é um homem idoso, bem mais idoso do que eu, me pediu conselho. Eu me sentia assim tão pequenininha. Falei, mas pastor, o senhor é um homem de tanta bagagem no ministério, e veio pedir conselhos a mim, uma situação muito delicada. Ele não é de São Paulo, do interior. Muito delicado, tinha que ter muita graça de Deus para mexer com isso. Ele deixou um recado 4h25 da manhã. Eu levantei para ir ao banheiro, vi aquele recado, já pus o meu joelho, já orei, apresentei a causa dele. Eu disse, mas pastor, eu sou tão pequena, não tenho uma bagagem ministerial que o senhor tem de tantos anos. Disse, a senhora tem sim, a senhora tem intimidade com Deus, comunhão com Deus. Ele me pediu um conselho para resolver um problema seríssimo na igreja dele, mas muito sério, é algo assim que você não tem noção. Eu disse, meu Deus, o que é que eu falo? E o Espírito Santo colocou as palavras na minha boca e disse, eu sabia que da tua boca viria uma orientação de Deus para a minha vida. Tem hora que você precisa que alguém te oriente, sim. Reúna as forças, compartilhe a visão com quem Deus deu àqueles que estão focados no mesmo propósito. Compartilhe o seu projeto com quem tem a mesma comunhão com Deus, para orar, para te ajudar, até para te orientar. O seu pastor, aonde você congrega, compartilhe com ele. Quem tem o mesmo ideal, quem tem o mesmo foco, quem tem o mesmo propósito, vai entender. Anime eles, aleluia. Foi o que Neemias fez, ajuntou o povo que estava entendendo o problema, reuniu forças, pegou alguns e disse, olha, a situação é essa. Eu já orei a Deus e Deus já me orientou. A mão do Senhor já está estendida sobre nós para nos abençoar, porque primeiro ele orou. E quando se ora, a gente sabe que o céu se move. Quando nós oramos, nós sabemos que o Senhor já tem um projeto para ser feito. Quando nós colocamos, aleluia, diante do altar do Senhor, Deus já tem uma resposta para a tua vida. Então neste ano, nesse início de ano, nesse primeiro mês do ano, coloque tudo diante do Senhor, aleluia. Ele soube fazer isso com muita graça. Ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. E aonde a mão de Deus está, não
não vai ter Tobias e Sanbalate que vai, aleluia, destruir o projeto que Deus tem para este país, para este governo, para a igreja do Senhor Jesus. Aonde a mão de Deus está, Tobias e Sanbalate que pegue a sua mobília e bate em retirada, porque Deus já decretou que os montes já começaram a se mover. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias fez em uma das suas orações instantâneas ao Senhor. Ele fez uma oração tão rápida, tão rápida. Foi uma oração emergencial. E nesse período que estamos atravessando, temos que fazer oração emergencial. Aquela oração rápida. Uma vez eu estava passando por um processo muito difícil, eu tinha que pregar num congresso. Eu tive um dia muito corrido, muito difícil, eu morava na Zona Leste ainda. E eu fiz uma oração de pé na cozinha, com a Bíblia, a bolsa, que foi uma oração tão rápida. E eu não levou minutos, foi segundos. Eu fiz aquela oração, disse: Senhor, eu não vou ter tempo de dobrar os joelhos. É uma oração emergencial. O Brasil teve essa fase de ajuda emergencial, não foi? Então está na hora de fazermos oração emergencial. Se Neemias não tivesse orado diligentemente, em particular, talvez essa oração instantânea não tivesse sido respondido. Eu fiz aquela oração tão rápida. Desci, peguei o ônibus, fui para Barra Funda, lá os irmãos me pegaram e vim pregar aqui na Zona Norte. E quando eu cheguei na porta da igreja, uma irmã me abraçou e disse: sabe aquela oração rápida que você me fez? Eu me desmanchei em lágrimas. Tu pediu algo com tanta emergência, não é? Você está pedindo algo com tanta pressa, né, Senhor? Era para ontem. Aleluia. A fé, ela faz isso. Você faz uma oração tão rápida e sabe que Deus está com a mão estendida. E Deus tomou a boca daquela irmã e disse: filha, descansa o teu coração, que eu vou trazer uma resposta antes mesmo que você imagina. E eu vi a mão de Deus trabalhando em algo que somente Deus podia fazer. Porque se eu agisse com as minhas mãos, teria sido um prejuízo muito grande para a minha vida. Não estou falando de prejuízo financeiro, prejuízo pessoal, ministerial. E eu fiz aquilo, uma oração, disse: Deus, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, sabe da minha história de vida. Eu estou indo pregar a tua palavra e sabe como é que eu estou me sentindo aqui. O Senhor conhece meu coração e eu preciso que a tua mão esteja estendida. A situação era séria, era uma situação grave e eu precisava da ação de Deus com emergência. Acredita que tem uma oração emergencial, uma resposta de Deus? Foi o que aconteceu. Aleluia. Neemias não teve mais do que um instante, do que poucos segundos para orar. Ele foi tão rápido na oração dele, o silêncio teria sido interpretado equivocado. Se ele tivesse demorado. Tem hora que nós temos que orar assim: Senhor, é agora. Porque rolava por trás dessa história um caso de traição. Alguém estava tramando algo contra Neemias. E o Senhor te trouxe aqui para te encorajar, porque todo plano que estiver por detrás, toda trama que estiver por detrás contra a minha vida, contra o projeto da sua vida, que Deus tem para você, numa oração rápida o Senhor estava desfazendo. Na oração de Neemias, Deus entrou no plano terreno aqui, ó. Aleluia. Nessa oração ele foi encorajado. Ele não se demorou, foi uma oração tão rápida. Ele estava suspeitando que havia um caso de traição por trás dele, que estavam manipulando algo contra o projeto que Deus colocou na mão dele. Ele suspeitou e disse: Senhor, não dá tempo de eu orar, é aqui agora, eu preciso da tua intervenção divina. Ei, e quando ele orou, entenda uma coisa, lá no terreno espiritual, Deus já começou a trabalhar aqui embaixo, e os montes começaram a se mover, o céu se abriu, a resposta veio, e os montes começaram a se mover. Pode acreditar, levante a sua mão, que o Senhor já está movendo os montes nessa tarde. Coisa gloriosa, irmãos, quando nós temos essa confiança.
E quando eu olho isso, eu me sinto encorajada. Quando eu vejo essa oração de Neemias, eu falo, meu Deus, o Senhor deu essa coragem a Neemias de uma forma tão linda. Um momento ele sentiu que tinha algo por trás de si. Vou orar agora e Deus vai agir. E é isso que Deus quer nos ensinar em cima desse texto, irmãos. Ele viu a boa mão de Deus agindo em favor dele. E no versículo de número 18, ele disse, e lhe declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemo-nos e fortalecemos as mãos para a boa obra. Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida, se disponha, se levante, faça aquilo que Deus colocou no seu coração para a boa obra. Ele se sentiu encorajado ao ouvir a resposta do rei, aleluia. Ele imediatamente tomou uma atitude, aleluia. Neemias teve que esperar por um convite para dividir, para compartilhar o problema com o rei Artaxerxes. Mas olha o que Deus faz. Neemias não poderia deixar o seu cargo de copeiro sem a aprovação do rei. Ele orou primeiro e foi falar com o rei, expondo o problema dos seus irmãos. Mas a boa mão de Deus já estava agindo em favor de Neemias, porque quando ele coloca diante do rei a situação que estava acontecendo, o rei imediatamente só lhe perguntou, quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para fazer isso? Ele não poderia deixar o seu cargo sem autorização do rei. Mas ele ouviu, aleluia, o conselho do rei fez, eu preciso de tantos dias. Em 52 dias eu levanto esses muros. Deus tomou a frente, a mão de Deus, aleluia. Ele pediu que nomeasse um governador, aleluia, para reconstruir, aleluia, que lhe desse autoridade, aleluia, para reconstruir o muro da cidade, aleluia. E disse o rei, eu espero você voltar. Neemias serviu como governador, ele tinha que prestar conta ao rei. E quando Deus está no negócio, irmãos, independente do tempo, da hora, do momento, Deus vai trabalhar em cima do tempo dele, seja 52 dias, 52 semanas, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus está trabalhando para mover os montes que estão tentando impedir a ação de Deus numa situação que estamos vivendo. A mão de Deus está movendo, nós vamos ver o resultado desta mensagem. Deus já está trabalhando em algo que só Ele pode fazer. Escute, não vai ser mão de governador, não vai ser mão de ministros, não vai ser mão de prefeitos, não vai ser mão de juízes, não vai ser a mão de advogados, não vai ser a mão de ninguém, vai ser a própria mão de Deus que vai agir em cima de situações que somente Deus pode agir num momento como esse. Alguém me perguntou, algumas pessoas me perguntaram, missionário, o que é que a senhora acha da vacina? Quer me fazer uma pegadinha, é? Falei, o que eu acho que nós temos é que orar. Não tem achômetro. O problema dos crentes é muitas opiniões, muitos comentários necessários. O que é que, se eu abro a minha boca e dou minha opinião, ela podia publicar em rede social. Falei, o que, irmã? O que eu acho, não. O que eu tenho certeza é que Deus quer que nós oremos. Só isso. Independente se vai ter vacina, se não vai ter. Mas Neemias, ele sabia dos problemas. Ele teve fé para desafiar outros. A viagem de Susan para Jerusalém, uma jornada que levaria pelo menos 2 meses para ser completa. Quando a caravana oficial chegou, sem dúvida, chamou a atenção de alguns. Alguém ficou preocupado, o que está fazendo esses fracos judeus? Diga ao fraco, eu sou forte. Quando achamos que as nossas forças não podem fazer nada, o Senhor age.
Aleluia. Quando a caravana oficial chegou, sem dúvida, chamou a atenção daqueles que odiavam os judeus, que desejavam impedi-lo de fortificar os muros. 3 inimigos específicos são citados: Sambalate, de Bet-Horon, cerca de 20 quilômetros de Jerusalém; Tobias, o Amonita; e Gesem, um árabe. Sambalate era o principal inimigo de Neemias, e o fato de ter algum tipo de cargo oficial em Samaria o tornava mais perigoso. Por ser um amonita, Tobias era inimigo declarado do povo de Israel. Sua esposa era parente de algum dos colaboradores de Neemias, e tinha muitos amigos entre os judeus. Na verdade, ele se aliou, ele se aparentou a Eliasibe. Fez lá um acordo, né? O sacerdote, achando que ia impedir a obra a ser feita. Ele se aliou, se aparentou. Se Sambalate era o comandante do exército, então Tobias dirigia o serviço de inteligência de suas operações. Essa mensagem aqui tem um propósito. É que eu não vou entrar em detalhes, mas eu estou entendendo o que Deus está falando. Eu estou lendo aqui, mas eu estou entendendo o que Deus está querendo falar conosco nessa tarde. Mas tem coisas que eu não posso falar em cima de altares, principalmente porque são divulgadas em cima de redes sociais. Mas Deus está trabalhando no projeto, onde tem 3 inimigos perigosos, tentando impedir que algo Deus faça. Mas pode ter certeza que não vai ficar um de pé, não vai ficar nenhum de pé. Deus vai derrubar o Tobias, o Sambalate, aleluia. Deus vai derrubar o Eliasibe, aleluia. Deus está dizendo, ei, aleluia. Neemias não demorou a descobrir a trama. O problema de Neemias não foi os inimigos de fora, foi os de dentro. Faziam concessões. É o problema que nós da igreja enfrentamos hoje. Foi uma jornada difícil, ele investigou. Neemias passou algum tempo descansando, porque o corpo cansou demais. Mas temos que ter certeza que Deus estava trabalhando, e ele aceitou o desafio. Deus gosta de crente que aceita o desafio. Aleluia. O apelo de Neemias foi muito positivo. Ele se concentrou na glória. Ele se concentrou na glória e na grandeza do nosso Deus. Porque os seus inimigos achavam que Neemias queria o cargo do rei, queria tirar o rei do trono. Não, aleluia. Fazia poucos dias que ele estava na cidade. Neemias, aleluia, sabia. Ele usou a terceira pessoa, envolvendo uma questão de cada vez. Mas Deus estava dizendo: Neemias, começa a fazer a obra, começa a trabalhar, que a minha mão já está contigo. Você colocou na mão de Deus, meu irmão. Então agora descansa. Descansa. Sabe por quê, irmãos? Nosso problema, a gente não quer descansar. A gente coloca na mão de Deus hoje, amanhã a gente quer tirar. Mas aonde tem Neemias, aonde tem o povo de Deus, aonde tem crente que ora, alá, hebraia, some-ne. Esta mensagem vai trazer uma resposta, e vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo. Tem algo por aí que Deus está trabalhando e ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Deus não vai dar munição para o inimigo, Ele trabalha em silêncio. Aleluia. Ele está trabalhando em silêncio, em uma situação, em uma trama que envolve traição. Deus está dizendo: filho, abre a tua boca e diga: eu já estou movendo os montes, eu já estou trabalhando, eu já tenho as armas. As nossas armas são poderosas em Cristo Jesus, meu irmão. Você não está só, a mão de Deus está agindo na minha causa, na tua causa. É questão de dias. Você vai subir neste altar e vai dar o testemunho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está trabalhando em silêncio. Deus está trabalhando em silêncio. Vale a pena observar o que Deus enviou aos judeus, um líder de fora.
Vale a pena observar, aleluia. Neemias entrou na comunidade com uma nova perspectiva sobre o problema, uma nova visão para o trabalho. Neemias entrou com uma perspectiva, uma nova visão, uma perspectiva do que estava acontecendo, e uma nova visão para o trabalho. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos o que Ele tem para fazer. Agora ficar alardeando, ficar fazendo comentários aqui e acolá, irmãos, não resolve. Deus está chamando a mim, a nós, igreja do Senhor, como Neemias se levantou e orou, e pediu ao Deus do céu que entrasse na peleja por ele. Ele sabia do desafio que ele ia enfrentar, ele sabia da oposição que havia, mas a oposição que se levantou está nas mãos de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, esta mensagem tem um fundo político, e vocês vão entender. A oposição está de pé, a trama está toda pronta, mas o Deus do céu já está de pé. O Deus da banda Calabassúria, Erabaturi Calabadarassúria, Deus está dizendo: Tobias e Sambalate e Eliasibe, prepara a tua mobília para sair do lugar, porque aonde a mão de Deus entra, o inimigo não fica de pé. Andabandora Bassúria, aonde a mão de Deus se estende, não tem traição que fique de pé. Deus vai trazer a praia, Deus vai trazer à tona a trama de traição que estão tramando por aí, e o nome dele vai ser glorificado. Grave o que eu estou dizendo. Eu não, Deus, eu sou apenas boca de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Deus está dizendo: disponha, edifique um muro, levante o muro da oração, levante o muro da comunhão, levante o muro, aleluia, aleluia, da prudência, da vigilância. É tempo de levantarmos os muros, irmãos, para a gente ver a obra de Deus crescer, aleluia, para a gente ver a mão de Deus trabalhando, aleluia. Os líderes cristãos de hoje enfrentam obstáculos, aleluia, mas Deus está dizendo: eu quero levantar Neemias para conduzir o povo em grandes conquistas. Eu quero levantar Neemias com uma nova perspectiva sobre os problemas, e com uma nova visão para o trabalho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está dizendo: a obra é minha, a igreja é minha, eu sou dono da igreja, eu governo tudo, eu estou no controle de tudo. Não adianta tramarem, não adianta fazer nada pelas costas. Deus já está trabalhando, e Ele vai agir com muita pressa. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Os montes já começaram a se mover. Deus está trabalhando em silêncio. Aqui tem alguns pedidos de oração. Pessoas com problemas de saúde, problemas familiares, salvação e libertação. Aqui há um pedido pela vida de Érica Xavier, que estava tentando tirar sua própria vida. O sangue de Jesus tem poder para repreender este mal e trazer libertação à vida dessa jovem. A oração pela Tânia e a filha que está internada com saúde debilitada. Eu ia para Manaus final do mês, estava tudo pronto, passagem comprada, tudo confirmado, mas eu orei a Deus. Resolvemos adiar, para precaução, né? Mas eu achei engraçado que quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos ontem, voos lotados vindo de Manaus. Não pode entrar, mas pode vir. É isso que eu não entendo. Está tudo fechado para entrar. Tinha 2 voos chegando de Manaus, pela Gol e pela TAM. Eu estava vindo da Zoom. Eu falei: não estou entendendo. Mas eu sei que Deus está no controle, irmãos. Tem muita gente preocupada com essa história de vacina. Não sou eu que vou dar orientação a ninguém. É Deus que orienta. E vamos ver o que vai acontecer. O nosso negócio é orar. Nós estamos que fazer igual Neemias. O caos está aí, alastrado, o problema está alastrado, mas você sobreviveu. Sobreviveu. Eu estou com uma prima lá no ABC, o esposo e o filho com Covid. Meu irmão se foi. A saúde dele era muito debilitada. Quando me disseram que ele estava internado, eu já sabia que ele não voltaria. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Fiquei muito triste, ninguém pôde ir ao enterro, só mandaram a foto para reconhecer o corpo dele.
A esposa está em desespero, mas eu sei que Deus sabe como trabalhar. Oremos pelo Manaus, principalmente, e para o nosso estado de São Paulo e todo o Brasil. Vamos fazer igual Neemias. Os muros estão derrubando, as portas estão queimando a fogo, o caos está aí, é guerra política, é problema nos Estados Unidos com a posse de Biden, é gente querendo morrer, querendo matar, gente que morreu no conflito, mas nós sabemos que em todas essas coisas Deus está trabalhando e os montes vão se movendo, amém? Levante as suas mãos aos céus comigo, e Deus já tem porta aberta para crente aqui, Deus tem porta de vitória. Aleluia, fique em silêncio e aguarde o mover de Deus, que você vai contar a sua bênção. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, mediante esta palavra abençoada, a vida do trono, queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque confiamos num Deus que faz, num Deus que estabelece, num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e pedimos. Eu coloco a vida da Érica diante de ti, esta vida, Pai, que está tentando tirar sua própria vida, nós repreendemos todo espírito de suicídio. Visita os hospitais, visita Manaus, todos os estados brasileiros, Senhor, visite agora, Pai, aleluia, aonde estiver alguém enfermo com a saúde debilitada, esse pai de família, essa mãe que precisa da mão de Deus para resolver essa situação, abre as portas de emprego, Senhor. Louvamos o teu nome pela porta que o teu filho vai entrar dia 4 de fevereiro. Deus, tu és grande, tremendo e lindo. Eu te glorifico, porque o Senhor continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Esperar em silêncio, esperar pacientemente, esperar confiadamente. Senhor, esta palavra tem muita força, esta palavra vai se cumprir em vários segmentos, mas uma coisa eu sei, que Deus está em silêncio trabalhando, e os montes vão se mover. Pai, eu quero te glorificar por esta tarde, aonde chegar esta palavra, alcance vidas que estão desanimadas, que estão perdendo o ânimo, que se levante, que tome atitude e veja a boa mão de Deus agindo. Pai, oramos a ti e cremos no teu agir, é o que nós oramos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, te dê um ano de vitória. Deus abençoe a todos.